Bom, pessoal, segundo a Malu Gaspar, o Lula estaria articulando aí a licença, o licenciamento do Toffoli, né? Seguido da renúncia dele no cargo, né? E, claro, a nomeação de mais algum mafioso para substituir ele. Aspas, ele tem dito a pessoas próximas ter sido informado de que o que já se tornou público até agora a respeito da relação do Toffoli com o grupo do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seria apenas um aperitivo do que ainda está do que ainda pode vir à tona e que, portanto, a situação dele vai ser insustentável e tal e coisa. Bom, cara, quem quiser que compre a surpresa e a indignação do Lula com ações desse gênero. Eu aprendi em 40 anos aí na primeira fila da Tragicomédia Nacional que tudo que o Lula diz tem que ser lido pelo exato avesso. E o que ele está apresentando é o roteiro da fritura que ele pretende armar para cima do Toffoli, coisa que não tem nada a ver com o que o Toffoli tenha feito ou deixado de fazer. Não é que o Toffoli seja um santo, né? Como todos os nomeados do Lula para o Supremo Tribunal Federal, ele está lá exclusivamente porque ele não é flor que se cheire. Né? Mas querer pôr ele à frente do Alexandre de Moraes e do resto do PT nessa história do Master, né, é, como sempre, subestimar a inteligência dos brasileiros. O fato, gente, é que as coisas foram levadas pela súbita reação da imprensa a um ponto em que alguma cabeça vai ter que rolar. E sendo assim, o Lula escolheu a do Toffoli, não só para se vingar daquela história dele ter proibido ele de ir no enterro do irmão, mas porque entre o Toffoli e o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes é que é essencial para os planos de poder do Lula. Agora, sobre o peso de cada culpa nessa história do Banco Master, né, isso aí nem se fala, gente. Para a gente não perder tempo aí com muita conjectura, basta manter em mente que quem sabe melhor que ninguém quem é mais bandido nessa história é o Daniel Vorcaro. Né? E ele pagou 35 mil menos um resort inteiro aí, construído e funcionando para os Toffoli, né? E 129 milhões cash secos, uma nota em cima da outra, por um nada da família Barci de Moraes. Muito mais, aliás, do que ele pagou somado para o resto do PT, que ele subornou inteiro, né? Do filho do Lula para baixo, passando por ministros, por ex-ministros, por enteados, por fiscais da AGU e o resto da corja, da corja aí que já está flagrada na lista. O Banco Master, aliás, gente, é PT do nascimento ao túmulo. Né? Nada teria acontecido com um se não existisse o outro. E cada dia fica mais claro que aquilo nunca foi um banco. Era um esquema bem primitivo de pirâmide financeira, né, montada com dinheiro roubado de funcionários públicos de governos petistas, né, vendidos a eles pelos seus patrões, governadores e prefeitos primeiro, né, de aposentados vendidos a eles por sindicatos indiretamente ligados ao PT depois, né? E com todo esse dinheiro multiplicado pela anabolização, né, do que foi amealhado nesses assaltos aí, pela exploração da boa-fé do mecanismo do Fundo Garantidor de Crédito na sequência, e complementado com a exploração de juízes corruptos na fase final ali, quando ele começou a pegar dinheiro de depósito judicial. E tudo isso, cara, não é o que eu acho, né? É o que já está materialmente comprovado. A reação dos flagrados, né, é a reação cínica de sempre, que funcionou enquanto a imprensa foi cúmplice do golpe. Mas até o momento, não tem nenhum sinal de que o Toffoli vai colaborar com o plano do Lula para ele. Na primeira rasteira que ele tomou do seu antigo cliente, né, ele disse muito claramente aquelas colendas excelências do pretório excelso dos defensores da democracia, né, que se eles ousassem jogar para os leões,
como o Alexandre de Moraes e o seu Polícia Federal de estimação tentaram fazer logo de cara ali sob as ordens do Lula, né, ele arrastaria todos, aspas, com respectivos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive juntos para o inferno com ele. E como se viu naquela famosa gravação, gente, ele não precisou gastar nem mais uma gota de saliva para convencer todos eles de que ele sabe e tem provas de tudo que ele precisa saber sobre eles para fazer isso, né? Jogar eles no inferno. Outro acidente de percurso tem sido o André Mendonça, né, que por enquanto também não deu nenhum sinal de que está disposto a entrar no jogo aí do para os amigos tudo, para os inimigos a lei. E mesmo na atuação da Polícia Federal, gente, tem sinais suficientemente consistentes de que ainda há alguma vida inteligente lá, né? Alguma gente por lá que não apodreceu completamente. E, insisto, toda essa reviravolta na marcha batida em que o Brasil vinha em direção ao pântano absoluto aí, foi determinada pelo comportamento digno de dois jornalistas que romperam o pacto do silêncio que reinava aí desde o início do inquérito do fim do mundo nas redações do Brasil, né, em torno das manifestações da doença do Alexandre de Moraes, né, e pelo efeito de contágio que isso teve numa imprensa que, no entanto, ainda está hesitando em se retirar de livre e espontânea vontade desse atoleiro. Se depender da exposição da verdade, portanto, gente, não tem dúvida nenhuma de como é que essa novela acaba. Acaba com o fim final da ditadura lulista. Mas como boa parte da imprensa ainda continua hesitando em se pôr fora do lamaçal, né, ainda persiste alguma dúvida no ar. Não mais sobre a verdade dos fatos, mas sobre a resiliência do pacto geral da imprensa com a mentira. A sorte do Brasil, gente, como a de todas as democracias em todos os tempos, continua, portanto, nas mãos dos jornalistas.